Olá, irmãos e irmãs de caminhada. Estamos aí mais uma vez juntos, né? Congregados aí em torno da busca do conhecimento mais profundo, dos fundamentos aí dos instrumentos que nós utilizamos, né, na nossa amada Umbanda, como luz e lei divina. E vamos dar continuidade então. Esse é o nosso sétimo vídeo, né? Sejam todos bem-vindos aí ao canal mais uma vez. Existem outros temas, né, no canal para quem se interessar. Enfim, neste momento nós estamos falando sobre o magismo da luz, né? O mago da luz, a maga da luz, né? E alguns pontos muito importantes que não podem passar despercebidos, né? Para aquele umbandista verdadeiro, né, que quer realmente aprender, evoluir em conhecimento, em sabedoria, nas suas práticas umbandistas, né? Usar esse magismo aí da forma libertadora, de uma forma a nos iluminar e nos aquecer em conhecimento, né? Até que sejamos esses verdadeiros magos e magas da luz, com domínio, né, sobre nós, sobre nossa vida, sobre as coisas boas que criamos e sobre tudo, né, o que movimentamos no nosso destino. Eu vou fazer assim, vou começar esse vídeo fazendo um apanhado geral, né? Trazendo alguns pontos que a gente já comentou até agora e depois eu entro com alguns temas novos, né? Então nós lá falamos, né, do primeiro ao sexto vídeo de alguns pontos e eu queria chamá-los a atenção neste momento. A questão do que é a magia em si, né? Que a magia é uma ciência sagrada, é também conhecida como uma sabedoria integral, né, porque ela se trata da própria ciência da vida, e vocês devem se lembrar, quem está acompanhando desde o primeiro vídeo, que eu citei, né, que no filme do Thor, o Thor fala, né, com um humano aqui do planeta Terra, num determinado momento do filme, ele fala assim: o que vocês chamam de ciência lá no meu planeta, nós chamamos de magia. Então é bem isso mesmo, né? Então magia é essa ciência sagrada, é a sabedoria integral, ou seja, de todas as coisas, né, tanto dos planos dos planos mais densos quanto dos planos mais sutis, do plano material, né, até o plano espiritual, ou seja, todas essas leis que regem, né, esses universos, o universo, o cosmos, as energias, né, a movimentação dessas energias, a materialização de tudo que existe em cada plano de existência, seja ele mais denso ou menos denso. Então tudo isso está dentro de uma ciência sagrada, de um conhecimento sagrado, e esse conhecimento ainda está oculto para a maioria de nós, né, seres humanos aqui na face da Terra e até os que estão em planos espirituais. Mas, enfim, outro sinônimo que a gente pode dar também para o magismo é a arte do mago, ou a arte da maga, né, da luz. Tem muito a ver, né, com esses aspectos ocultos do próprio homem, o magismo, então não tem como a gente ignorar que a gente ainda precisa muito conhecer de nós mesmos para poder lidarmos, né, com o nosso entorno, com o nosso ambiente em volta, e aí vem aquela questão que a gente sempre fala do magismo externo, que nos põe em contato, né, com o magismo interno, lembrando que sempre esse meu magismo externo, o magismo que eu realizar fora de mim, ele tem que partir primeiramente do magismo realizado dentro de mim. E quanto mais poderoso for esse magismo, essa alquimia, essa ciência sagrada dentro de mim, mais eu vou poder projetar nas coisas ao meu redor. Obviamente, lembrando que o magismo da luz sempre tem o respeito pelo livre-arbítrio do outro, muito cuidado, né, com os projetos reencarnacionistas de outro, tanto é que quando a gente faz um magismo da luz, a gente tem uma orientação superior, né, porque tem que ser com alguém realmente que tem acesso muitas vezes aos planos, né, kármicos de determinadas pessoas. Isso a gente tem que ter muito cuidado na Umbanda, inclusive para fazer uma cura, né? Lembrando que tudo que se nos acontece no plano terrestre é para que nós evoluamos, que tenhamos um aprendizado profundo e verdadeiro, inclusive os casos, né, de doenças, desarmonias e problemas que nós temos na vida, nada mais são que trajetos necessários exatamente para que a gente compreenda alguma lição, alguma verdade e nos desapeguemos de outras tantas verdades que estão nos fazendo mal. E a partir do momento que o magismo ele é utilizado sem responsabilidade, simplesmente para livrar alguém de alguma coisa, a gente pode estar livrando a pessoa da verdadeira felicidade dela, ou seja, o caminho onde ela ia compreender uma verdade, ia se desapegar de uma ilusão, ia poder viver a vida dentro de uma felicidade cada vez mais real, cada vez mais consolidada, cada vez mais concreta, e não apenas tendo alguém utilizando esse magismo, e o magismo da luz não faz isso, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, nós como umbandistas, para não retirarmos, às vezes, do campo, do caminho da pessoa, aquilo que é necessário para o aprendizado dela. Então, ou seja, muitas análises são necessárias, né? Mas isso dentro da iniciação vem toda uma preparação. Outro ponto é que para a realização do magismo da luz, né, requer um controle, né, uma força mental
e o próprio autocontrole, né, do mago, da maga, autocontrole, ou seja, de si mesmo, né, da sua própria vida, do seu destino, das suas escolhas, né, sendo responsável também pelas suas escolhas. Pressupõe também o conhecimento e o equilíbrio dos 4 elementos, bem como o 5º elemento, né, o éter, ou seja, nós termos conhecimento fundamentado sobre isso e poder lidar com essas formas, que são formas de vida, ainda que energéticas, mas são sim criaturas inteligentes, têm uma inteligência que está sendo movimentada ali. Então isso é muito importante. Lembrando que esses elementos, eles dão vida, né? Eles vivificam cada plano da existência, ou seja, tudo que se manifesta em cada plano é por meio dos elementos daquele plano. Então, neste ponto, a gente tem que estar muito conectado com as verdades, né? Que tanto o nosso corpo mental está num plano onde os elementais desse campo, né, agregam, se entrelaçam e vivificam esse plano onde o meu mental exerce a sua força, o seu poder e a sua manifestação. Assim também como o nosso campo emocional, nosso corpo emocional e aqui o nosso corpo físico também. Então, irmãos e irmãs, de caminhada com esse pequeno apanhado que eu fiz, obviamente não é o apanhado de tudo que nós viemos falando, porque no próximo vídeo eu pretendo também continuar esse apanhado, né? Assim a gente vai meio que revisando e trazendo algumas coisas à tona, mas enfim, com o que nós trouxemos só nesse apanhado inicial aqui, deste vídeo, já dá para os irmãos e as irmãs de caminhada aí, umbandistas, entenderem que para realmente, não adianta a gente achar que a gente vai fazer uma magia vendo alguém. Eu vi um fulano fazendo uma oferenda e eu vou fazer daquele jeito. Ou então eu vi na internet, eu vi num vídeo, né? Ou seja, é muito mais profundo do que isso. Inclusive, eu peço aos irmãos e às irmãs, os verdadeiros umbandistas de caminhada, que tenham muito cuidado, né, das coisas que são passadas pela internet. Não estou falando que é errado, que é proibido, não. O conhecimento está aí, a gente tem que buscar, tem que ter discernimento, mas que a gente procure refletir, né? Esses vídeos que nós estamos trazendo exatamente para nos ajudar nessa reflexão da responsabilidade, né? E que fazer magismo não é tão simples, por um lado, mas também não é tão complicado por outro lado. O que eu quero dizer? Que não basta eu simplesmente ver alguém fazendo e achar que é copiar a receita, não é assim que se faz magismo. Por outro lado também, não é tão complicado que basta estudar. Então, sem estudo, sem busca, sem disciplina, sem uma vontade firme de conhecer cada elemento, cada coisa do magismo, não tem como fazer o verdadeiro magismo. Aí a gente pode, no máximo, ficar brincando de fazer alguns magismos, algumas mais, ou até, no máximo, fazer um magismo muito incipiente, que há quem diga, né, os grandes iniciados chegam a dizer que são magismos infantis ou infantilizados, né? Aquele que a gente não quer continuar realizando, né? Eu acho que a nossa Umbanda tem, sim, nossos guias estão aí, nós temos condições sim de alcançar verdades superiores e realmente atuar na nossa vida, no nosso meio, no nosso destino, em nós mesmos, no nosso corpo, no nosso estado de saúde, em tudo isso, utilizando o magismo realmente verdadeiro, né? O profundo, com fundamento, com conhecimento. Mas vamos lá então agora ao nosso 7º vídeo, trazendo aí alguns teminhas novos, como a gente prometeu anteriormente. Então, indo aos temas novos, vamos pensar o seguinte: tudo que a gente toca, tudo que a gente enxerga, né, os cheiros que a gente sente, enfim, todos os nossos 5 sentidos, tudo aquilo que está na condição de percebermos, né, da nossa mente perceber por meio dos nossos 5 sentidos, tato, olfato, visão, né, audição e gustação, isso na verdade é o corpo físico da coisa que existe primeiramente em nível perispiritual ali, né? E até etérico. Então a gente precisa entender que tudo que toca os elementos materializados, por exemplo, nós temos, vamos pegar o elemental do fogo, a salamandra. O fogo em si, a gente precisa entender, e eu vou dar só alguns exemplos, né? A gente precisa entender que o fogo em si é o corpo do elemental fogo. Esse elemental fogo, ele não está no plano físico, mas ele se materializa no plano físico como fogo. O fogo é o corpo desse elemental fogo, que vem do astral. Então, o que a gente precisa entender? Do mesmo jeito que os nossos corpos físicos, eles não são nós em si mesmos, ou seja, existe um perispírito, que é o molde, né? Que é onde o meu verdadeiro corpo perispiritual, por assim dizer, e é ele que projeta
esse corpo físico na materialidade. Tanto é que num processo de cura, os irmãos e as irmãs aí, umbandistas já devem saber que quando a gente vai fazer um processo de cura, nós não devemos focar no corpo físico ou na doença já manifestada no corpo físico. Nós precisamos ir buscar as causas da doença nos registros, né, que estão nos corpos perispirituais do paciente ou do consulente. Então isso é muito importante a gente entender, que todo elemento, né, tem a sua contraparte etérica. Então tudo que está manifestado no plano físico tem a sua contraparte etérica. E essa parte etérica é um primeiro nível e ainda é material, ainda é densa, ou seja, faz parte dessa nossa realidade material. Então, por exemplo, nós temos o sólido, o líquido e o gasoso, e esses três estados da matéria, eles também têm a parte etérica deles, né? Ou seja, é uma frequência um pouco superior, mas ainda do plano material. E, obviamente, ela vai ter também sua origem nos planos mais sutis da criação. Então, vamos lá. O que um médium que está se iniciando como um mago, ou um mago e uma maga da luz, do magismo da luz, não devem fazer? Vamos pegar dois exemplos. O exemplo aqui, vamos dizer que nós vamos preparar um banho, né, de prosperidade ou que seja de descarrego, não importa. E ali nós vamos começar desde o rito mais simples, né, o incipiente ali de pedir licença, né, ao nosso Pai Oxóssi, ao San, enfim, fazer algumas preces, cantar algum ponto, adentrar de preferência no local onde você vai tirar com muito respeito, pedindo licença, tudo faz parte, né, do momento de você estar consagrando todo esse movimento que você está fazendo dentro do magismo que você está realizando, e mais do que simplesmente consagrar, é o próprio sentido do consagrar, que é entrar em contato, né, com as energias mais sutis, com os elementais de cada plano ou de cada coisa que você vai começar a se relacionar. Isso é muito importante, né, de colocar em sintonia, ou seja, e criar um vínculo entre você e o que ali está, como os elementos, as ervas no caso, né? Então você vai colher essas ervas, vai fazer todo o preparo de acordo com as orientações, enfim, que os seus dirigentes certamente já te deram. A partir de então você vai separar, né, os ambientes onde você vai preparar, e quando você vai entrar em contato, né, já estando no sentido de consagrar aquele momento, porque você está realizando um rito magístico, ainda que incipiente, mas é já um rito magístico, né, um rito externo para você conseguir um movimento até interno. Então, o que acontece? Neste momento, o que o médium, ou o mago, ou a maga não deve fazer? Tocar na planta, na parte simplesmente material da planta. Por isso é importante que o mago, a maga da luz, já tenha um mínimo de entendimento, um mínimo de evidência, ou pelo menos de sensibilidade, para conseguir trabalhar na parte etérica desses elementos. Por quê? Do mesmo jeito que se eu quero tratar alguma doença no corpo físico de alguém, se eu quero auxiliar alguém no processo de cura e essa doença já está manifestada no corpo físico, eu preciso buscar tratar os corpos sutis dessa pessoa. Porque é dos corpos sutis que vai refletir no corpo físico. Ou seja, a doença que já está manifestada no corpo físico, só a manifestação dela que está no corpo físico, mas a causa dela está nos corpos sutis, e é lá onde a gente deve buscar. Do mesmo jeito, se eu quero movimentar o magismo na hora de preparar um banho, eu vou tocar a parte etérica e a parte mais sutil daqueles vegetais. E aí vem a parte que eu considero realmente mágica no sentido verdadeiro da palavra, que é você não se desfazer dos seus 5 sentidos, né, físicos, tato, olfato e tudo mais, mas você usá-los para te levar a um plano mais sutil da experiência em contato com isso, ou seja, vem inclusive o despertar dos outros sentidos que a gente precisa despertar, né, a própria vidência, enfim, a clareaudiência e os sentidos mais espirituais do ser. Ou seja, ao manipular essas ervas, eu não posso ficar focado 100% totalmente e simplesmente na parte material da planta ou dos vegetais, dos elementos que eu estou utilizando, mas eu preciso entrar em contato com a parte etérica, a parte mais sutil, porque é lá que eu consigo movimentar, catalisar, manipular, e por meio do conhecimento da força mental, eu provocar não, né? Porque a gente falou de provocar no sentido da magia ruim, mas no sentido de dar início ao magismo da luz, ou seja, eu começo a manipular, a criar a verdadeira alquimia aí do magismo que eu estou fazendo, né? Então, ou seja, eu preciso entrar em contato com a parte etérica da planta, com a parte mais sutil daquelas plantas que ali estão, e eu vou trabalhar nos 2 níveis, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando no nível material,
com os meus 5 sentidos aqui, materiais, eu também estou ativando e também colocando em movimento os meus sentidos espirituais. Então, lembrando que a gente sempre fala, o magismo, ele acontece um pouco de lá para cá, porque na verdade lá é a origem, lá é a realidade, no sentido de que é onde a coisa existe, ou seja, dos planos etéricos aos planos mais sutis, né? E aqui, o corpo que essas coisas têm aqui, simplesmente é o resultado desse reflexo que veio de cima para baixo. Então é importante que a gente compreenda que esses movimentos precisam ter essa consciência do mago, da maga ou do médico que está sendo iniciado. E só deixando aqui uma dica, uma sugestão que os irmãos já devem saber, mas só para relembrá-los, é que uma forma muito propícia, muito oportuna e muito importante de fazermos esses ritos é por meio dos nossos pontos de Umbanda, né? Da gente fazer a nossa firmeza ali do terreiro, ou às vezes acender uma vela antes de eu for preparar um banho ali. Quanto mais eu preciso, mais sagrado ali aquele momento tem que ser, obviamente sempre com muito respeito, muita devoção, com conhecimento, né? Buscar sempre conhecimento, se eu ainda não sei, vou fazendo, mas vou buscando conhecimento, mas enfim. Os pontos nos auxiliam a gente entrar num transe, ou seja, num nível de percepção um pouco mais sutil, né? Obviamente nós não vamos ignorar os nossos sentidos materiais, como eu aqui já disse, mas nós vamos por meio desses sentidos, o próprio cheiro das ervas, o próprio contato diretamente com a parte material das ervas, eu começo a deixar também, a me envolver com aquela energia, né? E a minha parte etérica, ou seja, o etérico em mim, o astral em mim também começa a movimentar o astral daquela planta, daquelas ervas, ou seja de uma oferenda, seja de qualquer dos ritos magísticos, né, que nós fazemos mais comumente na nossa casa de Umbanda. E quando nós realmente, de fato, começamos a realizar a magia, a fazer a manipulação ali, quando a gente utiliza a nossa força moral e a nossa força mental. Ou seja, quando nós fomos buscar, colher as ervas, todo o sentido de pedir licença, cantar os pontos, tudo é um momento mais de preparação, mais ritualístico. A gente vai realmente começar a movimentar o magismo quando a gente colocar a mão literalmente na massa, ou seja, na massa energética, na manipulação da energia. E aí já vem a questão da intenção, da pureza de coração, da pureza, né, de intenções, o conhecimento fundamentado, o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, onde eu quero chegar, tenho permissão, tenho orientação, tudo isso, né? Mas enfim, e aí também a gente traz já uma distinção para os irmãos e irmãs, que a força moral, ela é imprescindível, o magismo da luz. Ou seja, tem a ver com o que a gente fala um pouquinho do bem viver, né, do bem agir, do bem sentir e do bem pensar. Tem a ver com isso, a força moral, ou seja, são as minhas virtudes bem desenvolvidas, né, o meu caráter. E até as minhas intenções. Já o outro lado é a força mental. E aí vem a grande questão. Força mental, qualquer um pode ter. Um mago da treva, né, um mago das sombras, e até os servos das sombras, eles podem ter força mental, eles podem até conhecer de algumas leis, mas eles não compartilham do segundo princípio, também no mesmo nível de importância que dá mais poder aos magos da luz, que é a força moral, que é o próprio sentido do amor, das virtudes humanas. Porque imaginem vocês que quando a gente usa a nossa força moral, nós estamos conectados diretamente com a fonte, com o nosso eu divino, com o eu superior. E não existe força superior à luz. Aos magos das trevas, aos magos das sombras, eles no máximo utilizam a força mental. Conseguem se movimentar, criar várias manifestações, inclusive a ponto de atrapalhar muitas pessoas, sem falar que eles estão atrapalhando a própria vida deles, mas eles são limitados pelo próprio tempo, pela própria precariedade do plano em que eles trabalham, em que eles se utilizam, que é o plano material, que tudo é passageiro e é absolutamente mutável. Então isso é muito importante, a gente começa a fazer magia quando a gente começa a colocar a nossa força moral, o nosso conhecimento ali com sabedoria, né, com amor bem empregado, e também a nossa força mental. Ali realmente a gente dá início à manipulação dessas energias. Então esse foi o primeiro ponto de 3, né? Então o primeiro ponto aí, para memorizarmos, né, irmãos, é a força moral e a força mental, né, que tem a ver com o campo mental. O segundo ponto seria a vontade em si. E aí vem aquela questão, né, quantos de nós tem discernimento completo do que é uma vontade em nós ou do que é pura e simplesmente um desejo? Porque há diferença, né? A vontade, ela parte do nosso eu superior. A vontade, ela tem a ver com um ato consciente em busca do bem ou em torno do bem, né? E sempre do bem maior. Já o desejo, ele está mais conectado ao ego inferior, né? São mais as nossas necessidades superficiais, os caprichos, tem mais a ver com as coisas temporárias, né? E as coisas mais da materialidade. Então isso é um ponto também importante na realização do magismo. Então, primeiro,
a força moral e a força mental, e elas estão conectadas. O segundo ponto seria a questão da vontade, ou seja, até onde eu tenho controle, autocontrole, domínio, ou seja, eu estou agindo com consciência, né? E o terceiro ponto, que é a questão dos próprios elementos e a matéria, onde nós vamos trabalhar e manipular os elementos, tanto na parte física quanto na parte mais sutil. Então, com base nesse terceiro ponto, né, que são os elementos e a matéria, é exatamente onde a nossa força mental e a nossa vontade serão aplicadas, obviamente, para gerar, para manipular essas energias e realizar o magismo da luz que nós queremos realizar. Então, para finalizarmos esse vídeo, né, deve ficar bem claro que existe toda uma relação, né, físico, etérico e astral e vice-versa. Existe a relação do mago, da maga e até dos atributos do mago e da maga para realizar esse magismo da luz. Existe a necessidade do conhecimento, né, de todo o desenvolvimento. Existe a necessidade de compreender as quantidades. Então, mais ou menos, quando a gente vai pegar um exemplo bem simples, a questão do bolo, né, devemos conhecer quais os elementos que vão ser utilizados, os ingredientes, a proporção desses ingredientes, né, o tempo que vai precisar ser aquecido ou não, e esse fogo tem muito a ver com o poder, com essa força mental e moral do médium projetando, né, do mago, da maga ali projetando e manipulando essas energias, ou seja, o quanto a gente precisa aquecer isso para conseguir o resultado o melhor possível. Então, pessoal, existem regras, existem sim, atributos, como numa receita do bolo, para que a gente faça um bolo, enfim, saboroso, e que ele fique perfeito, enfim, que saia do jeito que tem que sair. Agora, vocês imaginem, né? Estamos trabalhando no bolo com elementos que os nossos 5 sentidos, que já estão bastante desenvolvidos, nós conseguimos, né, enxergá-los, enfim, manipulá-los da forma correta. Agora, imaginem vocês fazer o magismo, né, superior, o magismo mais profundo, o verdadeiro magismo, que a gente está tocando em coisas que a maioria de nós não enxerga, que a maioria de nós não conhece, que a maioria de nós não conhece a proporção e não sabe manipular essas verdades, né? Esses conhecimentos. Então, enfim, vamos terminar aqui para o vídeo não ficar tão mais longo do que quanto está. Eu espero que esses vídeos estejam sendo, né, importantes para vocês, estejam realmente chamando a atenção para o que importa. Lembrando vocês que essa ciência, né, toda ciência, ela precisa sim de conhecimento, e mais do que tudo, a ciência, né, da luz, o magismo da luz, precisa do amor e da sabedoria para poder ser realizada da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Utilizem, né, o que for válido para vocês, o que não for, descartem. Esse é um processo não de trazer verdades absolutas, estamos aí construindo, nos reconstruindo, buscando conhecimentos, compartilhando, né, como verdadeiros umbandistas nessa comunidade, nessa fraternidade que nos une, né, todos aqui como um só. Mas fiquem com Deus, saravá, axé, que nosso Pai Oxalá abençoe todos e cada um de vocês e continuem aí se conectando com as forças cósmicas sagradas, com as emanações da divindade dos nossos orixás da luz e da lei divina. Saravá, fiquem com Deus.